para Caim, o mal estava no irmão. Para Caim, o mal estava no irmão, estava no outro. E é por isso que ele chama, depois de ter ouvido a palavra de Deus, versículo 8 diz: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos para o campo? E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Para Caim, o problema dele não ter sido aceito por Deus era Abel. Abel era o culpado. Abel era a queda. E isso está muito alinhado com muitos pensamentos, sejam eles estruturados e oficiais, sejam eles velados e subjetivos do nosso coração. Os estruturais e filosóficos mais rebuscados estão, por exemplo, com Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno são os outros, porque a gente é livre, mas os outros tolhem a nossa liberdade. Está muito refinado, veio do capeta mesmo. Mas a gente tem um critério muito feroz para identificar nos outros o mal, mas somos muito lentos e cegos para a nossa própria maldade. E quando a queda é os outros, quando o mal está no outro, é muito fácil da gente se levantar contra ele, porque afinal de contas, quando a gente se levanta contra ele, a gente está se levantando para purificar o culto e a igreja de gente que não deveria pertencer a ela. O problema é que nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. E Jesus já nos advertiu por isso. Na verdade, Caim estava agindo como joio no meio do povo de Deus. E quando a gente se dispõe a identificar que o mal está só no outro, a tendência é que daí o próximo passo é a gente entender que o mal está em Deus e não na gente. Porque, mais uma vez, depois de tudo isso que aconteceu, qual é a manifestação da misericórdia de Deus a Caim? Deus vai atrás dele, como um pai que vai atrás do filho pródigo, e o encontra fora da casa, e fala... Olha a pergunta que Deus faz para ele, o versículo de número 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E a resposta de Caim é muito mal criada. Ele respondeu: não sei, o que é mentira. Mentiu. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele virou para Deus e falou assim: até onde eu sei, o Senhor não me colocou de babá desse rapaz. O Senhor não está me cobrando coisas que são devidas. Isso não é justo. E Deus logo retruca e fala: olha, eu sei o que aconteceu. E começa a proferir as consequências da atitude de Caim. Mas quando Deus faz isso, primeiro, Caim não se arrepende nem pede perdão. Não reconhece o seu erro, que ele estava diante de uma oportunidade dessa. Pelo contrário, ele passa a acusar a Deus de ser injusto para com ele, porque a manifestação do juízo de Deus foi além da conta. É isso que ele diz no versículo de número 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. O Senhor errou a mão. O Senhor foi além do que deveria. Me castigou além do que eu merecia. Versículo 14: este hoje me lanças da face da terra. O Senhor está me expulsando. O Senhor é que não me aceita na sua presença. E da tua presença hei de esconder-me, porque eu até estava disposto a te buscar, mas agora não. Agora não. E ele continua: serei fugitivo, errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Aqui é aquela parte do mimimi. Ele se vitimiza, porque o problema era Abel, e agora o problema é Deus. Qual é o resultado dessa fé? Ora, na religião de Caim, o problema é o mal. E o injusto é Deus, não é ele.
O galardão dessa religião se chama solidão. Solidão. Veja que o verso 16 diz: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa peregrinação. E ele passou a ser um peregrino errante, longe da comunidade do Senhor. Preste bastante atenção. Não é à toa que no meio das estatísticas religiosas no Brasil, a religião que mais cresce no nosso país é a dos desigrejados. Porque o mesmo princípio religioso de Caim continua funcionando nos nossos dias. O resultado dessa espiritualidade é solidão. Porque o problema está nos outros. E Deus é que não é justo o suficiente para me aceitar. Mas há um contraste muito grande entre Caim e um outro irmão mais velho. Esse irmão mais velho, na verdade, é apresentado na Bíblia como o filho único. Um filho único. Que é a expressão exata do amor de Deus por todo aquilo que Ele criou. João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus era o Filho único e decidiu abrir mão da sua unigenitura para que fosse o filho primogênito de muitos outros que seriam adotados. E ele não precisava, mas quando ele foi ensinar os seus discípulos a orar, ele disse o seguinte: quando vocês forem orar, Mateus 6, 9, vocês orarão assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a mim o seu reino, venha a nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as ofensas deles. Jesus tinha autoridade para falar isso, porque ele nunca pecou. Mas ele falou: perdoa as nossas ofensas, porque até orando Jesus se colocava no nosso lugar. E vira e mexe, havia um tanto de disputa entre os discípulos. Ele falava de vez em quando assim: você quer saber? Quando você estiver orando, aliás, cultuando a Deus, se você quiser dar uma oferta a Ele, e se lembrar que tem um irmão que tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai reconciliar-se com o seu irmão, depois você volta e continua aquilo que você estava fazendo. Porque a percepção de Jesus a respeito do que significa culto era algo muito diferente do que aquilo que Caim achava que era. E não somente por aquilo que ele entendia sobre culto, mas especialmente por aquilo que ele fez. Nós sabemos que Jesus tinha uma percepção religiosa muito diferente do senso comum nosso. Porque é o seguinte: quando nós olhamos para o que Deus falou para Caim, ele disse: o sangue do teu irmão Abel clama por justiça contra você. E Jesus de Nazaré, no auge do seu ministério, ele chamou seus discípulos na Páscoa e disse: hoje vocês vão participar comigo de uma Páscoa que há muito tempo eu quero participar. E ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Esse é o cálice da nova aliança. De forma que quando vocês forem cultuar ao Pai, e as injustiças de vocês clamarem contra vocês, o meu sangue dará um bom testemunho a respeito de vocês. E é por isso que nós podemos cultuar a Deus, porque um irmão mais velho do que nós se entregou à morte para que nós pudéssemos ter um testemunho diante do Pai que falasse: esses são justos, o Senhor pode aceitar o culto deles. Não é pelo que eles dão, não é pelo que eles fazem, mas é por quem eles se tornaram a partir do que eu fiz. Essa é a mensagem do Evangelho.
E é por isso que não dá para cultuar a Deus de uma forma que lhe agrade, se isso não for feito em nome de Jesus. Mas eu sei que a gente tem pouco tempo e eu não gostaria de encerrar esse nosso momento com uma aplicação que não fosse objetiva ao seu comportamento em relação às outras pessoas. Porque nós começamos esse culto lendo Filipenses capítulo 1, que diz, aliás, Filipenses capítulo 2, por favor, me acompanhem lá, que diz que não há outro nome senão o nome de Jesus, e que todo joelho se dobrará diante dele em adoração. Mas veja como o texto que exalta a Cristo começa. O apóstolo Paulo está aplicando à igreja o que significa ser um discípulo de Jesus em relação aos irmãos. E Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 2 diz o seguinte: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pasmem, o que esse homem está dizendo é que a nossa relação com os irmãos precisa ser profundamente impactada pelo Evangelho, porque foi isso que ele experimentou na prática. O apóstolo Paulo antes se chamava Saulo de Tarso, e ele era um homem que tinha um profundo zelo pelo culto a Deus, mas esse zelo sem o discernimento e o conhecimento de Jesus Cristo fez com que ele se levantasse contra um de seus irmãos. E ele, na igreja primitiva, era alguém tão zeloso que enquanto todos os outros do sinédrio se calaram depois da morte de Jesus, ele se levantou ferozmente contra a igreja, e um dos diáconos foi executado por causa de Saulo, e as suas vestes foram colocadas nos pés dele. É esse mesmo homem que foi encontrado por Jesus depois desse tipo de culto e foi transformado por esse encontro, e escreveu a carta aos Filipenses: tenha cada um o próximo como alguém superior a si. O Evangelho transforma as pessoas em verdadeiros adoradores, e isso tem uma implicação direta à maneira como você trata os irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome, porque nós podemos adorar ao Pai por causa do sangue do Senhor que foi derramado em nosso lugar. E queremos te pedir perdão por acreditar, ó Deus, mesmo que veladamente, que somos melhores do que tantos outros a quem o Senhor chamou para congregar no povo e na igreja do Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, e clamamos que a transformação que o apóstolo Paulo experimentou, que transformou um assassino em alguém, ó Deus, que cuidava pessoalmente da comunhão entre os irmãos e da pregação do Evangelho da graça, àqueles que muitos recusariam. Deus, faz essa obra no nosso meio, faz a obra do Senhor prosperar. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar pela unidade da igreja, para que o mundo te conheça. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos menos performáticos e a ser mais, ó Deus, humildes na tua presença, diante dos irmãos e diante do Senhor. Ó Deus, dá-nos um só pensamento, dá-nos, ó Deus, uma compaixão por aqueles que são menos maduros na fé. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos coerentes com aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé.
Vamos encerrar cantando e depois com a bênção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos abençoa com a tua palavra, com o teu amor, e nós estamos convictos de que o Senhor aceitou o nosso culto, por causa do sangue de Jesus que foi derramado e que nos justifica de todo o pecado. Senhor, se há alguém no nosso meio que ainda, Deus, não se entregou de corpo e alma ao Senhor, que essa seja uma manhã de salvação aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o quebrantamento que vem do Santo Espírito de Deus, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e eternamente. Amém.